Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade com o nosso curso. Hoje nós veremos os comandos de entrada e saída, numa aplicação do tipo console aqui no C#. Então, para a gente começar, nós vamos criar um novo projeto. Como que nós fazemos? Botão direito em cima da solução, opção adicionar, opção novo projeto. Selecionamos o tipo da aplicação, clicamos em próximo. Nome do projeto, vamos dar o nome de entrada, saída. Vamos ver os comandos de entrada e saída. Bacana. Temos aqui então o nosso arquivo já criado. E a gente vai então ver quem são esses comandos de entrada e saída. Primeiramente, eu vou declarar uma variável chamada nome. E perceba um detalhe, hoje o professor não vai inicializar ela com um valor. Por que não? Porque eu vou solicitar este valor para o usuário. Então nós não vamos fazer este processo de inicialização da variável já com um valor. Legal. Então agora a gente vai ver um comando, nós já vimos nas aulas anteriores, que é um comando de saída. Um comando de escrita que nos permite escrever, apresentar algo na tela, que se chama console.writeLine. Abro parênteses, fecho parênteses, ponto e vírgula ao final, e dentro dele eu vou escrever aqui uma mensagem. Por exemplo, informe o seu nome. Bacana! Então nós temos aqui uma variável chamada nome do tipo string sendo declarada e uma mensagem para o usuário para que ele informe o nome para a gente. Lembrando, a gente vai só fazer uma alteração aqui em cima do projeto. Vamos trocar por entrada e saída. E agora a gente vai pressionar as teclas Ctrl F5. Olha que bacana! Ele apresenta a mensagem informe seu nome, mas neste momento eu não consigo ainda informar nada. Nada é lido do teclado, então eu não consigo digitar. Ok, então para isso, agora a gente vai utilizar um comando de entrada. Que comando de entrada é esse? Então nós vamos aqui inicialmente passar o nome da variável, um símbolo de igual e o comando console.readline. Este comando ele vai ler o conteúdo de uma linha lá da interface, ali do prompt do CMD. Notem que agora, se eu pressionar Ctrl F5, além da mensagem apresentada informe o seu nome, o cursor começa a piscar. Por quê? Porque ele está esperando uma entrada, que eu informe alguma coisa. Então vou informar meu nome, Luiz Varela. Pressionei Enter, terminou o meu programa. Nada aconteceu ainda. Tá, então, professor, significa que o dado que nós informamos foi armazenado na memória? Foi armazenado dentro da variável? Foi. Mas eu gostaria de retornar ele, trazer ele de volta, com uma mensagem personalizada. Será que eu consigo? Vamos ver como é que funciona isso? Então, olha só. Você já conhece, console.writeLine é o comando para a apresentação de valores. Então, eu vou digitar esse comando e dentro dele eu vou passar o nome da variável. Joia, vou executar agora. Ctrl F5. Informe o seu nome. Luiz Varela. Pressionei Enter. Opa, retornou Luiz Varela, o mesmo nome que nós digitamos aqui em cima. Mas você falou que a gente poderia personalizar esta mensagem, professor. Como que é possível? Vamos fazer o seguinte, antes do nome da variável, nós vamos inserir aspas duplas e vamos escrever assim, o nome digitado foi mais nome, ok? Este processo de junção deste texto mais o valor que eu vou armazenar na variável se chama concatenação. Tá? Este processo, então, se chama concatenação. Nós veremos também outras maneiras de apresentar os valores na tela nos próximos vídeos. Mas lembre-se, este processo de juntar, de unir um texto
com o valor da variável se chama concatenação. Executando novamente, Ctrl F5, temos lá, informe seu nome, Luiz Varela, e o retorno, né, da minha mensagem já personalizada. O nome digitado foi Luiz Varela. Perfeito, pessoal. Agora, nós vamos declarar outros tipos de variáveis para entender alguns outros comandos, né, de leitura, que a gente vai ter que utilizar alguns métodos de conversão para isso. Então, vamos lá. Agora, eu vou declarar também uma variável chamada idade, do tipo inteiro, uma variável altura, do tipo double, e uma variável do tipo char, chamada sexo, e também, por último, uma variável booleana, chamada legal. Bacana. Então agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer as leituras também dessas variáveis. Nós vamos pedir para que o usuário informe, né, a idade, a altura, o sexo e se ele é legal ou não. Então, repetindo o processo, vou apresentar uma mensagem na tela com o console writeLine, só que agora vou pedir a idade, então informe a sua idade. Em seguida, eu já vou fazer a leitura. Ó. Como que eu posso fazer isso? Passo o nome da variável, o símbolo de igual, que é a atribuição, e o comando console.readLine. Abro parênteses, fecho parênteses, ponto e vírgula. Opa! Agora deu um pequeno problema. O que aconteceu? Todo valor, todo texto, né, todo conteúdo que a gente digita por meio do prompt, por meio da interface, é entendido, compreendido como se ele fosse um texto. Só que vejam bem, a gente vai ler um texto, mas vai guardar numa variável, vai guardar o valor numa variável do tipo int, do tipo inteiro? Opa, isso não pode. Então, como que a gente faz para resolver este problema? Nós precisamos converter todo esse valor, né, que é textual, para um valor numérico. Para isso, nós vamos utilizar um método chamado parse. Então, nós vamos pegar o tipo de dado, int, colocar um pontinho e acessar o método parse, abrindo parênteses, deixando o comando console readline dentro e fechando parênteses ao final. Olha que legal! Agora eu vou conseguir informar a idade. Certo? Consigo executar a minha aplicação, ele vai pedir para que eu digite o nome e também para que eu digite a idade. Legal. Ainda não apresentamos aqui, né, a idade digitada. Faremos isso em breve. Show de bola! Continuando aqui, vamos pedir a altura, o sexo e também, né, se a pessoa é legal. Então, novamente, console writeLine, informe a sua altura. Vou digitar aqui altura. E olha só, também vou tentar aqui, já dei um spoiler ali, né? Vou tentar ler utilizando o console.readline. E aí o C# vai me apontar de novo, né? Ele vai me dizer assim, ó, olha, tu não consegue guardar um texto numa variável que é do tipo double. Tu precisa converter para double. Como que eu faço isso? Double.parse. Ok? Nós vamos utilizar neste momento, né, o método parse para realizar estas conversões. Existe outro, tá? Mas nesse momento a gente vai utilizar este. Legal. Vou ler também, vou pedir para o usuário que ele informe o sexo, né? Então informe o seu sexo. Vou passar o nome da variável sexo, símbolo de igual de atribuição e eu vou ler também com console.readline. Lembrando, né, que o tipo de dado aqui da variável sexo é do tipo char. Poxa, agora seguindo a lógica. Se para int é int.parse, se para double é double.parse, para o char vai ser o quê?
Eu acredito que seja char.parse, certo? Então a gente vai utilizar o parse alterando, né, apenas o seu tipo de dado. Por fim, temos também que solicitar se é legal, né? Informe se você é legal. E aí aqui nós vamos passar um valor lógico, né, true ou false. Então eu vou escrever aqui o nome da variável, é legal, e já seguindo a lógica, também vou utilizar o método bool.parse e dentro dele o comando, né, console.readline. Perfeito? Então o nosso algoritmo aqui vai ficar desta forma e agora nós vamos finalizá-lo com a apresentação dos valores concatenados, né? Então, vamos lá. Console.writeLine, a idade digitada foi, fora aqui das aspas duplas, adiciono o sinal de mais idade, ponto e vírgula. Lembrando que isto aqui não é uma soma, tá? Nós utilizamos o operador de mais aqui apenas para juntar, para unir este conteúdo, este texto, com o valor da variável. Desta forma não é uma soma. A altura digitada foi, também concateno com a variável altura. O sexo digitado foi. E, por fim, né, vamos apresentar também se você é legal. Então, eu vou colocar assim, ó, você é legal? Ponto de interrogação. E concateno com a variável booleana é legal. Joia, pessoal. Como que vai ficar, então, na prática esse algoritmo? Vou pressionar agora Ctrl F5. Vou agora informar o meu nome. Ele vai pedir o meu nome. Ele vai solicitar a minha idade. Ele vai solicitar a minha altura. Ele vai solicitar o meu sexo. Vou passar apenas um caractere M. E se eu sou legal, então eu vou passar aqui para ele true. Okay? Pressionando Enter, ele vai me retornar todos os valores que nós inserimos, né, no nosso programa. Guardamos nas variáveis. Então, o nome digitado foi Luiz Varela, correto. A idade, 32, corretíssimo. A altura digitada, 1,7. Ele omite, né, o zero aqui, ele descarta. A gente vai ver mais para frente como formatar, né, as casas decimais. O sexo digitado foi M e informe se você é legal. Então, ele me retornou true conforme nós digitamos. Perfeito? Então, estes são os comandos de entrada e saída. Comando de saída, então, nós temos o console.writeLine e o comando de entrada, nós temos o console.readline. Lembrando que para ler um valor do tipo inteiro, nós vamos precisar do método parse para convertê-lo. Assim como para um double, para um char e para um valor booleano. Então, com exceção do tipo string, os demais tipos de dados terão que ser convertidos utilizando os métodos, né, de conversão, método parse. Vou só adicionar aqui também, né, método parse, que foi o que nós aprendemos hoje. Perfeito? Então, por hoje ficamos por aqui e seguimos com o nosso curso. Forte abraço!